Eu sou Fabiano Palácio, professor de História do Ensino Fundamental. Sou arte educador e mestre em design. Eu entrei nessa história do curso Eu Maker a partir de uma parceria lá com a Global Aba School, que eu sou professor de lá. Então, o projeto ele girou em torno dessa ideia. Eu estudo gamificação também. A ideia é construir jogos para compartilhar conhecimento. Mas o título não nasceu antes do projeto, né? O que vem primeiro é o problema. Tinha dado aula sobre o renascimento cultural no 7º ano do ensino fundamental e cheguei numa aula posterior e perguntei o que é que eles lembravam da aula anterior. E aí, de todos os alunos que eu tinha, nenhum lembrava de nada do que a gente tinha estudado na aula anterior. Era como se tivesse tido um vácuo, assim, e os meninos não souberam apresentar nenhum, não lembravam de nada. Aí eu já estava com uma ideia de propor para eles fazer jogos. E aí sugeri como professor, vamos fazer o seguinte, eu sei que vocês gostam muito de jogar, mas eu pensei, não sei se vocês sabem, se vocês gostariam de projetar jogos. Aí foi uma loucura, né, aquela coisa toda. E aí os meninos toparam a ideia, né, de construírem jogos sobre o Renascimento. Eu estava fazendo o curso do Maker, né? Então veio a história da oportunidade. E aí me deparei com a metodologia. E de cara eu apliquei todas aquelas 3 fases, né? Então teve aquela fase da inspiração, teve a fase da ideação e da divulgação. Então eu fui montando um esquema, né? Já tinha terminado o curso, eu acho que a gente não tinha nem se encontrado fisicamente para o projeto das box ainda, mas a partir do conteúdo que eu tive contato no curso mesmo, à distância, eu fui aplicando a partir do momento que eu fui aprendendo. Então a oportunidade apareceu aí. Estou trazendo aí um dizer aí do Leonardo da Vinci que não adianta só saber, né? Então eu acredito muito nessa história. É um conhecimento que a gente possa aplicar, está disposto a fazer mesmo. Eu acho que isso é o diferencial. E os meninos percebem isso tudo, né? E aí tem um resumo do projeto, né? Então o projeto era criar jogos sobre o renascimento cultural, né? Aquilo que aconteceu no século XV e XVI, e o grande objetivo deles era promover condições de aprendizagem sobre o tema. A grande ideia é que coletivamente a gente pudesse construir uma biblioteca de jogos. Então, os próximos alunos que vierem estudar no 7º ano vão poder usar essas ferramentas para poder estudar sobre o renascimento cultural. E, consequentemente, eles iriam pensar em jogos de outros assuntos de história. Então, com o passar do tempo, a gente iria fazendo essa biblioteca. Para poder fazer o processo, eu usei elementos de história, claro, de design, gamificação e da cultura maker que eu estava vivenciando no momento. E aí eu dividi a atividade em 3 etapas, como a metodologia de vocês inspira. Tem várias metodologias de design que são divididas em 3 etapas também. Né? Então eu fui mexendo e pegando coisas que eu já conhecia e fui modificando. Até falei com o Betita e disse, eu tomei a liberdade de ir adequando ao processo que eu estava vivenciando na sala de aula. Até porque, vale a pena salientar, a gente está num momento híbrido de educação. Né? Então a gente estava nesse momento e tinha uma história do distanciamento. Então, todo esse projeto foi pensado respeitando os protocolos de segurança. Ele tem um elemento interessante, é que no momento lá da divulgação, o projeto não está materializado. O projeto materializado é virtual também, por causa desse contexto todo. Então, nesse momento de inspiração, aquele momento de contato, de discussão, os meninos tinham que pelo menos se encontrar 2 vezes pelo Meet para trocar experiências, né? E fazer um relatório de como é que foi a participação dos grupos nesse processo. Então, era essa a primeira etapa. Na segunda etapa, que é o processo de ideação, eu usei exatamente como eu tinha aprendido lá no curso.
Então, eles precisavam responder o que, como e por quê. E aí eu precisei adaptar o processo, porque dentro do objetivo da proposta que eu lancei para eles, essas perguntas não faziam sentido. Então, eu fiz, não deu certo, eu até lancei esse template para eles, e aí eu transformei as perguntas. Então, o que ficou, qual era o tipo de jogo? Como é que funciona esse jogo que você está propondo? E por que eu adaptei para o que é que seria possível aprender jogando? E aí eles foram construindo, né? Então é esse processo aí de testando e adaptando. E aí eu tenho os dois resultados, né? O resultado da galera quando do mesmo grupo, então essas duas telas aí são do mesmo grupo, né? Só que eles fizeram com o que, como e porquê, e depois com as perguntas redirecionadas. Né? E aí o resultado foi outro. Né? Foi bem legal isso. E aí no processo de divulgação, como eu falei, respeitando essa história que a gente está vivendo, né, desse período pandêmico, o que eu pedi para eles como resultado final era o manual do jogo. Então, eles iam pensar no jogo e o material que eles iam me entregar, o entregável, seria um manual do jogo. E aí eu deixei bem claro para eles que eu queria nesse manual, além daquelas informações que eles tinham colocado lá no processo de ideação, o número de jogadores, a regra, quais eram os elementos dos jogos. Então eu pedi para que eles fizessem isso. E não é porque não foi um objeto tangível que a gente não prototipou. Para eles poderem construir o manual, né, eles fizeram testes para ver se aquele jogo fazia sentido, se ele funcionava e etc. Então a grande questão foi essa. Né? Então eu fui organizando com eles dessa maneira. Aí tem os manuais, né, que eles me enviaram, né? Foram 4 equipes. Então, o primeiro manual é um jogo de celular, né? O grupo pensou que é esse manual do jogo Labirinto de Roma. Você é um historiador e entra num labirinto procurando obras de arte que foram perdidas durante o Renascimento. E aí você iria encontrar pessoas no labirinto e essas pessoas iriam fazer perguntas. Essas perguntas, se você acertasse, você ia ganhar dicas de onde é que essas obras estão no labirinto. E se você errasse, você ia encontrar dicas erradas. Então ele ia precisar usar um pouquinho a memória e o conhecimento que ele tivesse sobre o assunto. Esse segundo jogo, que é The Art of Memory, é um jogo de memória, só que ele tem 2 versões. Uma versão que é um jogo de coincidências mesmo, então uma obra, uma imagem com a outra, e tem uma versão beta que eles fizeram que você poderia fazer os pares não só com as obras, mas a obra e outra obra do mesmo artista, ou o nome do artista. Tinha 2 possibilidades de jogo. Quem sou eu é aquele jogo clássico lá das cartinhas, né, que bota na testa e as pessoas, a partir das perguntas, precisam identificar quem é aquele personagem ali do Renascimento Cultural. Tem esse outro aqui que é o Mecenas, que é você vai fazer coleções. Você tem um objetivo, né, que é fazer coleções desses artistas renascentistas. É meio que uma mistura de card, né, de card game com quiz. E aí, a partir das perguntas, você vai coletando cartas e aí ganha primeiro quem fizer a coleção do Leonardo da Vinci ou do Michelangelo. Então, eles deixam bem claro, assim, até com a média de tempo de cada jogo. Tem aí a história da jornada, então eu dividi aí a questão da inspiração, ideação e divulgação. Esse é um outro jogo que é Batalha de Mentes. Né? Eles fizeram a prototipação antes de divulgar. E nesse jogo ele não é simétrico assim a questão dos jogadores. Então tem jogadores de 2 tipos. Tem os renascentistas e os inquisitores. Os renascentistas eles precisam, a partir do jogo, tentar construir uma obra de arte, e os inquisitores eles
eles buscam os renascentistas para poder matar. Né? Então, são jogos aí. Então, é um tabuleiro, e aí os meninos vão jogando dados. Se você cair numa casinha do renascentista, tem a pergunta. Se você souber responder, você vai ganhando uma parte da obra de arte. E se você cai na casinha do Inquisitor, você ganha uma moeda que eles colocaram lá. Se você junta as 3 moedas, você pode escolher um dos oponentes para tirar do jogo. Mais ou menos seria o jogo dessa maneira. Né? Bom, eu acho que é isso. Eu acredito muito nessa história, né? O conhecimento ele precisa ser compartilhado, tem espaço para todo mundo. Né? E a gente está vivendo um momento muito checkmate assim para a educação. Muito obrigado.